Pessoal, acompanhando a discussão sobre a nova escala de trabalho e vendo como que o governo está reagindo sobre o assunto, e também como alguém que gosta muito dos títulos cyberpunk, tanto dos filmes como as leituras, né, de cyberpunk, me veio algumas ideias que eu quero compartilhar com vocês de como que essas duas instituições, grandes empresas e governo, Estado, acabam controlando toda uma nação, todo um povo. Quando nós olhamos para o governo, nós vemos que o governo em si ele não tem tanto poder em moldar o comportamento das pessoas, tá? Nós vemos que quando nós olhamos as grandes empresas de tecnologia, as famosas FANG, né, que são as maiores empresas de tecnologia do mundo, nós vemos que elas trabalham muito em cima da psicologia social e elas têm esse poder de controlar o comportamento da sociedade através de psicologia, entendendo o que o público quer ou não. Teve diversas séries aí sobre como um simples botão de curtir e não curtir, inclusive na Netflix, como essa ação afeta, né, a felicidade das pessoas. Então, nós sabemos e nós podemos pegar como primeiro ponto que as grandes empresas são as principais responsáveis por moldar e monitorar, né, pegar dados sobre o comportamento dos humanos, da sociedade. E as grandes empresas de tecnologia, elas moldam o comportamento e nós temos as outras grandes empresas aí de serviços, produção e etc., que elas são responsáveis por deixar o ser humano à mercê delas, né? Totalmente dependente delas. Então você vê em muitos casos uma empresa, ela tem várias outras marcas, né? Então, de qualquer forma, você querendo ou não, você sempre vai estar adquirindo daquela empresa ali. Boa parte dessas empresas, olhando mais para o título Cyberpunk, grande parte dessas big empresas, elas vieram da guerra, né? Elas inicialmente começaram no ramo da guerra, aí nós viemos entrando na sociedade mais moderna, e por mais que a guerra seja lucrativa, né, ela causa muitos transtornos à sociedade, ao governo. Então, essas empresas que eram focadas no setor militar, elas se transformaram em empresas que estão no dia a dia do ser humano. E aí, quando nós olhamos para o governo, nós vemos que ele é o grande responsável por administrar, entre aspas, a sociedade, ou manter as pessoas da sociedade sempre em patamares muito abaixos, né? Então nós podemos dividir a nossa vida ou a sociedade em pontos de comportamento entre essas empresas para moldar o comportamento das pessoas, entre empresas para que de produtos e consumo e etc, serviços e etc, e o governo administrando o que o ser humano pode fazer ou não. Então, quando nós olhamos para todo esse contexto, né, que assim o ser humano em si ele não tem para onde escapar, porque parte da vida dele tem pessoas tentando controlar e moldar o comportamento dele, outra parte são empresas, pessoas tentando fazer parte do dia a dia dele, fazer com que o ser humano continue consumindo mais e mais dos produtos e serviços, e tem um governo ditando o que você pode fazer ou não, até a hora, em muitos casos, que você pode tomar determinada atitude ou não. Então, quando nós vemos nesse olhar, nós vemos que o cidadão em si, ele não tem muito para onde fugir, e aí entra mais a fundo, né, dois aspectos, dois pontos bem importantes, que é o que? A vida sigma, né, você tentar viver o máximo possível fora do radar, e a visão cyberpunk, tá? Que é muito interessante quando nós olhamos sobre a ótica que o cyberpunk
ele não está lutando para salvar a humanidade, para salvar ninguém. Ele está lutando para se salvar e às vezes para ele se salvar ele vai precisar acabar tomando alguma atitude que recaia sobre outras pessoas ou sobre alguma instituição da sociedade. E esses pontos eles são bem interessantes porque nós podemos pegar como um ensinamento para que cada um molde aí conforme a sua realidade, né, que esteja escutando esse vídeo, e tire ensinamentos e ajuste conforme a sua realidade, né? Então, quando você vê que, independente do que você faça, não tem muito bem para onde você escapar, você começa a mudar um pouquinho a sua forma de pensar, começa a tentar lutar por você mesmo, pela sua sobrevivência, tentar não ficar dependente de instituição privada ou pública e tentar fazer o seu, né? Como no ditado popular, né? Cuidar da sua própria vida. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro esse assunto. Estou tentando voltar aí com mais vídeos no canal. Não esqueça aí de curtir, comentar qualquer coisa para ajudar no engajamento do canal. Um grande abraço e até a próxima.